E outra coisa é o seguinte, até onde já está fechado com o novo técnico? Dá para reverter isso ainda? Dá para, depois da decisão de hoje, ter havido, né, ou vir a acontecer, ou já ter havido uma nova conversa? E agora, Jesus, você quer voltar? Agora se aceita? Porque se ele disse, não quero, eu vou ficar na Europa, etc., mesmo que eu saia, tal, aí ok, vamos fechar com outro. Não seria muito justo com o Paulo, mas, sei lá, né, é um sonho, é uma questão de sonho, porque qualquer um que vier, Glaucia e companheiros, a gente sabe que vai ter a sombra do Jesus. Então tem que ter um não dele primeiro. Agora, se ele está disponível, fica mais fácil, né? Agora ele já não está mais empregado para saber, quer ou não quer. Agora, se ele disser não e vier para outro clube no Brasil, aí, senhores, eu vou achar muito estranho, Glaucia. Antes do Jean e do Calçade, vamos dar uma olhada, então, já que o Mauro questionou, o que o Braz falou direitinho. Coloca aí na tela pra gente, Marcos Braz falando sobre esta conversa com Jesus. Tá aí, ó, abre aspas pro vice de futebol do Flamengo. Não dava mais para esperar o Jorge Jesus. Ele não nos deu nenhuma sinalização clara de que queria voltar. Estava jogando conosco e com o Benfica. Se o Mister tivesse dito, espera até o dia 30, eu teria esperado. Mas ele não disse nada. Ele ficava na dele e, quando questionado, repetia que dependia do Benfica. Tá aí a fala do Braz. Geode, um beijo pra você, seja bem-vindo também. Um beijo, Glaucia, boa noite também pros companheiros, grande abraço aí. Pois é, eu acho assim, a primeira coisa é, o Flamengo queria muito e preferia o Jorge Jesus em relação aos outros técnicos, em relação ao Paulo Sousa? Se sim, apesar vamos dizer, do não posicionamento claro do Jorge Jesus, eu acho que poderia ter esperado até o dia 30. E ó, falei isso, inclusive, antes de sair uma semaninha de folga aí. Me parecia que esperar os 2 jogos, independentemente, né, de um posicionamento claro do Jorge Jesus, esperar os 2 jogos contra o Porto poderia ser uma boa, porque você não sabe o que vai acontecer. De repente, isso não depende, né? A decisão de sair não dependeria do Jorge Jesus, como de fato não dependeu. Agora, o que eu não sei também, e aí faço esse julgamento pela própria frase do Braz, eu não sei o quanto o Flamengo não se cansou também, né? De um Jorge Jesus que, convenhamos, é ídolo da torcida do Flamengo, tem todos os méritos pelo que fez em 2019, mas cujo posicionamento na relação com o clube não tem sido há um bom tempo um comportamento exemplar, né? Já não foi na sua saída, a maneira como ele saiu do clube, sem avisar antes, sem deixar claro que havia essa possibilidade de uma hora para outra. Eu acho que a postura do Jorge Jesus, né, já há algum tempo antes da sua saída, pelo que diz o Braz, a postura do Jorge Jesus nesse próprio processo de negociação, e uma característica do Jorge Jesus de uma certa empáfia, né, de uma certa arrogância profissional, e acho que ele tem todo o direito de ser, talvez tenha incomodado o Flamengo nesse processo todo. E talvez tenham feito com que o Marcos Braz e os próprios dirigentes do Flamengo tenham dito, não, pera lá, né, nós estamos falando aqui do Flamengo, nós estamos falando de um clube gigante na América do Sul, um clube gigante no mundo, com uma torcida enorme e tal, e nós não vamos mais esperar, nós não vamos mais ficar refém do Jorge Jesus. Eu entendo essa declaração do Marcos Braz um pouco nesse sentido. Claro que não é uma declaração bélica, ele também não vai fazer isso, né, com uma figura tão importante na história do Flamengo, mas eu acho que talvez a escolha pelo Paulo Sousa, e óbvio, a gente parte do pressuposto de que a coisa está fechada mesmo com o Paulo Sousa, talvez tenha se dado por isso. O Flamengo cansou. O Flamengo disse, não, pera lá, eu sou grande demais para também ficar aqui esperando um sinal que não vem, embora fosse claro que até o dia 30 alguma coisa poderia acontecer, depois do dia 30, principalmente depois do segundo jogo contra o Porto, né? Embora por uma outra competição, alguma coisa poderia acontecer. Mas a gente vai sempre ficar na dúvida, né? Por exemplo, será que o Benfica teria demitido o Jorge Jesus como demitiu se o Flamengo já não tivesse anunciado a contratação de um outro treinador, se já não tivesse sido divulgada a contratação de outro treinador por parte do Flamengo? Até pensando na questão financeira, será que o Benfica teria feito isso?
Então, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que o Flamengo se cansou um pouco dos caprichos de Jorge Jesus. É a impressão que eu tenho pela própria declaração do Marcos Braz. E o Calçade, o que chama a atenção nessa fala do Braz também, de esperar até o dia 30, mas aí isso dependeria também desse resultado desse segundo jogo com o Porto, né? São competições diferentes, um pela Taça, esse agora pelo Campeonato Português, mas esse esperar até dia 30 teria que ser mais uma derrota para o Porto, talvez. Se vai lá, ganha do Porto no Estádio do Dragão, uma vitória mais consolidada, não um jogo como foi da última quinta-feira, que teve um domínio muito grande do Porto. E aí, como é que fica a situação do Jesus? Me parece que continuaria amarrada, né? Ou não? Olá, Glaucia, é um prazer estar aqui com você, com os nossos companheiros. É uma situação difícil, porque o Jorge Jesus, ele está no comando do Benfica e ele fala, espera até dia 30 que eu vou perder. Ou espera até dia 30 que aí eu não sei. Agora, ninguém conhece melhor o Jorge Jesus do que essa diretoria do Flamengo que trabalhou um ano com ele. Então, sim, eles foram para Portugal. Eles conversaram com o Jorge Jesus e negociaram com outros treinadores, porque eles precisavam sair de Portugal, e isso ficou muito claro, que o objetivo era trazer um treinador português. E conhecendo o Jorge Jesus, sentiram, no meu entendimento, aquilo que a gente, que todo mundo sabe, que o Jorge Jesus é um cara que tem um ego gigante, e que de repente ele estava tentando se valorizar nas duas pontas. Olha, Benfica, se vocês me mandarem embora, eu tenho emprego na hora aqui, hein? O Flamengo já está aqui me esperando. Então, você percebe que o Jorge Jesus não é claro. Ele, como disse o Flamengo, ele não foi claro. Que se fosse, eu tenho certeza que o Flamengo pegaria o Jorge Jesus. Pelo seguinte, o Jorge Jesus é uma tranquilidade para a diretoria. A tranquilidade porque repetiria os resultados, isso a gente não pode afirmar. Mas tranquilidade porque não teria torcida à massa em cima dessa diretoria. Porque o Jorge Jesus tem aí uma data de validade, um prazo de validade enorme por tudo que ele fez e era o que o torcedor queria. Então trazer o Jorge Jesus de volta era o mais fácil para a tranquilidade. Agora, eles conhecem o cara, sabem como as coisas funcionam. Sempre gosto de citar uma pessoa que trabalhou com ele que me explicou como que é a relação. Falou assim, no primeiro ano é uma maravilha, depois pesa. E o Jorge Jesus pesou logo no Benfica. Tanto que teve aqui ontem quase um motim do elenco e aí que gerou a demissão dele. Quer dizer, ele arranjou problemas dentro do próprio elenco. Agora, dar um chapéu no Paulo Souza nesse momento seria... sim, algo que deixaria o Flamengo, precisa ter muita coragem de fazer. Pelo seguinte, o Paulo Souza a situação dele está totalmente o nome dele sujo lá na Polônia, porque ele falou, tchau, quero ir para o Flamengo. Aí o cara fica não sem a Polônia, mas numa situação muito difícil de ser recuperada. Se o Flamengo falar, olha, desculpa aí, mas o Jorge Jesus está liberado, o problema agora é seu. Se ele volta ao Brasil para o Atlético Mineiro, poderia ser um caminho, num clube que certamente vai rivalizar com Palmeiras e Flamengo. Então seria um ano de 2022 muito divertido para nós. Não sei se tanto para o torcedor do Rubro Negro. Como ficaria o torcedor do Flamengo numa dessa, né, Calçado? Já pensou, o Jesus desembarca no Brasil, mas agora para treinar o Galo? Vamos ver números do Jorge Jesus, por favor, na tela aí. Olha aí, números do Jesus pelo Flamengo. São 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 81,3%. 129 gols marcados para 47 sofridos. Uma Libertadores, um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca.